da Venezuela, porque a gente tem esse registro de 2 brasileiros que morreram lá na Venezuela por causa desses terremotos, mas todas as informações que chegam são muito assustadoras, que podem trazer esse aumento que já vem acontecendo rotineiramente no número de mortos, né? A gente espera, claro, que eles não aumentem, mas infelizmente tem aumentado por causa disso aqui também, ó. A NASA, com seus satélites, conseguiu identificar boa parte da destruição em toda a Venezuela. Os terremotos atingiram a região norte da Venezuela, mas principalmente ali La Guaira. E a NASA, com os satélites, conseguiu identificar que quase 60 mil prédios lá na Venezuela foram destruídos, danificados, ou desabaram completamente, né? Ou algumas partes desabaram, outras partes ficaram inteiras. Mas é para você entender o tamanho dessa tragédia e o tamanho que pode ser essa tragédia, né? São quase 60 mil prédios que foram destruídos, ou de forma completa, ou parcial, ou uma parte ali menor. O Júnior Silva, que traz esses detalhes para a gente aqui no nosso site, e apesar do número, né, a NASA afirma que a análise lá na Venezuela ainda é preliminar e precisa da verificação em campo. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, estima que quase 60 mil edifícios podem ter sido danificados na Venezuela após os terremotos no país. A avaliação consta em um relatório divulgado nesta segunda-feira. Ao todo, a Agência Espacial Norte-Americana diz que aproximadamente 58.870 instalações venezuelanas foram danificadas ou destruídas em decorrência dos terremotos. As análises foram feitas com base em imagens do satélite, de um dos satélites deles, que é operado lá pela Agência Espacial Europeia, a ESA. E aqui a gente coloca algumas dessas imagens feitas do satélite que conseguem mostrar para a gente um pouquinho sobre toda essa destruição, além das imagens do chão, né, que a gente já tinha algumas. De acordo com a NASA, a avaliação ainda é preliminar, cujo objetivo é identificar as mudanças na superfície compatíveis com os danos, e os danos, contudo, ainda precisam ser analisados em campo. E essa é das partes mais difíceis do trabalho todo, de todas essas equipes que estão fazendo os resgates e entendendo o tamanho da tragédia. A gente ainda não sabe, tá, exatamente o tamanho da tragédia na Venezuela, por vários motivos, principalmente porque é um país com muitas dificuldades financeiras, muitas crises políticas, né? A gente começa 2026 com um presidente da Venezuela sendo capturado pelos Estados Unidos e levado para os Estados Unidos para ser julgado lá. O país já enfrentava uma crise política com o Nicolás Maduro à frente do país, agora segue enfrentando com a Delcy Rodrigues, que é essa presidente que os Estados Unidos aceitaram para continuar conduzindo o país, e aí acontece essa tragédia agora, né, que tem fundo climático, tem fundo que é para além do que a gente consegue dominar com todas as nossas tecnologias, e a Venezuela não é um país que tinha tecnologias para conseguir combater ou se prevenir, melhor dizendo, em relação a esses terremotos. 2 terremotos aconteceram com um intervalo de 5 quilômetros entre um e outro e com segundos de diferença entre um e outro. Por isso, a devastação que a gente ainda não sabe o tamanho. São quase 60 mil prédios que foram destruídos e mais uma infinidade de gente que está desaparecida. A ONU ontem colocou que são 50 mil pessoas desaparecidas, por enquanto. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente no canal 143 da sua Smart TV da LG. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre essa questão toda da Venezuela, porque como a gente te disse ontem no Acorda Metrópolis, tem uma situação muito curiosa do tempo, do espaço em que acontecem os terremotos na Venezuela, que é o Mercosul. A reunião da cúpula do Mercosul, que estava marcada já para acontecer durante essa semana, nessa terça-feira, e o presidente Lula vai participar. A gente vai conversar com a Daniela Santos, que está lá já, esperando para tudo o que o evento vai nos contar. Ô Dani, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Grandes lideranças do Mercosul estarão aí presentes e, claro, a Venezuela vai ter
um espaço na agenda deles todos, né? Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, eu estou aqui em Assunção, na capital do Paraguai, em frente à sede da Conmebol, onde daqui a pouco os presidentes se reúnem para discutir essa questão da Venezuela e de diversos outros temas aí na agenda do Mercosul. Nessa cúpula a gente tem alguns temas aí na agenda, né? A Venezuela, obviamente, é um assunto que deve entrar aqui, porque, enfim, é uma tragédia que atinge a região, né? A gente vai lembrar também que a Venezuela já foi membro do Mercosul, membro pleno do Mercosul, né? A suspensa por uma questão aí de violação dos termos do acordo, mas que, obviamente, os países são solidários, né? A essa questão da tragédia. A gente, como vem falando aí, já são mais de 1.000 mortos, milhares de desaparecidos. Então, assim, aqui é esperado que os líderes manifestem algum tipo de apoio, quem sabe aí um comunicado conjunto para manifestar solidariedade à Venezuela nesse momento muito difícil, né? Vamos lembrar também que o Brasil, Paraguai, Argentina, diversos países do Mercosul já estão mobilizando aí apoio a ao país, né, que foi atingido por esses terremotos. E além da questão da Venezuela, um outro tema que deve tomar aqui as agendas é a questão comercial. Vamos lembrar que o Mercosul recentemente fechou um acordo de livre comércio com a União Europeia e, portanto, a ideia agora é ampliar esse leque de negociação aí em relação aos acordos. Hoje deve ocorrer o lançamento das negociações de um acordo de livre comércio com o Japão. Esse acordo vem sendo conversado. O presidente Lula, inclusive, no início do mês, lá no G7, na França, se reuniu com a primeira-ministra do Japão, onde eles conversaram sobre esse assunto. E nessa ocasião ocorreu uma espécie de pré-lançamento desse acordo, né? Mas como não estavam todos os países ali do Mercosul reunidos, esse acordo ele tem que ser lançado de forma oficial com todo mundo, né? A iniciativa é que isso aconteça ainda hoje aqui em Assunção. E além desses acordos com o Japão, o Mercosul tem aí uma série de outros acordos sendo negociados. Então, isso vai ser um tema muito quente aqui dessa cúpula. E, além disso, outros temas de integração comercial, de desenvolvimento sustentável aqui entre os países do Mercosul, isso deve ser discutido. Alguns presidentes já começaram a chegar aqui, a gente tem informação de que o presidente do Chile, da Bolívia e do Uruguai já chegaram. Daqui a pouco o presidente Lula deve estar chegando aqui e a gente sempre vem acompanhando aqui, vamos atualizar vocês qualquer novidade. Perfeito. Daniela Santos, diretamente do Paraguai, em Assunção, trazendo todos os detalhes do Mercosul, que vai acontecer hoje. E a Dani volta, inclusive, ao vivo, a partir lá do Contexto Metrópolis, às 11 da manhã, com a Neila Guimarães, trazendo todos os relatos importantes diretamente de lá. Valeu, viu, Dani? É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis.